Boa noite, Anderson. Eu baixei um programa aqui e vou fazer um teste. Eu vou gravar aqui uma orientação. Vamos ver se dá certo. Depois eu vejo e depois tu me diz como é que foi. Então, tava aqui olhando o teu trabalho e a primeira coisa que eu vi foi que aqui no resumo que tu coloca na apresentação, tu coloca assim: o presente estudo tem por objetivo narrar o trajeto pedagógico de um professor de música na infância, com foco no ensino lúdico. Quando tu fala assim, essa frase, fica parecendo que tu é uma criança e tu vai narrar o teu trajeto pedagógico. Então tu é um professor que vai narrar a tua infância ensinando. Ficou um negócio estranho. E eu lendo, eu vi que a partir daqui, ó, fica legal, entendeu? Então eu acrescentei só onde está verde, foi o que eu acrescentei, tá? Eu descobri nesse começo algumas coisas que eu não achei interessante você colocar, tipo de caráter descritivo, fundamenta-se em um relato de experiência com base em registro de vídeo, fotografias e referências bibliográficas. Bem, eu acho que você não, no seu trabalho, você não aprofunda a análise de um vídeo. Então o seu trabalho não é analisar vídeos nem descrever vídeos, porque você não faz isso. Então você não pode prometer isso aqui. E nem fotografias e muitas referências bibliográficas, tá? O seu relato, ele vai falar da sua experiência como professor, como profissional da educação, né? Tanta gente que entra no curso e pergunta: qual é o mercado, por exemplo? Qual é o mercado que tem para mim? Se eu me formar no curso de música da UFCA, eu vou trabalhar onde? E o interessante do seu trabalho é que ele responde isso: olha, eu fiz um trabalho relatando minha experiência profissional no orfanato. Como orfanato existem projetos sociais, tem a Vila da Música, tem escola de música Juazeiro afora. Aqui eu vou falar da minha experiência profissional no orfanato. Então, você não vai analisar vídeo nem fazer entrevista, que depois que você fala que o seu trabalho também é baseado em análise de entrevistas. Só que você não apresenta essas entrevistas, pelo menos eu não vejo. Então, por exemplo, apresentar entrevista seria em algum ponto você falar: eu entrevistei a professora de educação física e ela disse o seguinte, fiz tais perguntas a ela. Eu perguntei há quanto tempo ela ensina, qual a metodologia que ela usa e como é que ela avalia o aprendizado dos alunos. E ela me respondeu isso. Vamos supor que o nome da professora é Marieta. Aí você ia colocar: professora Marieta, quando eu perguntei a ela sobre qual a metodologia de ensino dela, de educação física, ela respondeu isso. Aí você faz igual uma citação, bota número 10, dá um enter, bota entre parênteses, faz o recuo até o númerozinho 4, né? Igual uma citação. E aí você diz lá o que a professora falou, tá? Então isso seria você fazer e analisar a entrevista. Aí a partir da fala da professora, você faria uma análise crítica do que ela falou, o que você acha e qual é o resultado que você observa positivo ou os desafios que você acha que ela enfrenta. Então isso seria usar a entrevista, mas o que você faz aqui não é isso. O que você faz é falar do espaço que você ensina. Então assim, você tem que falar o relato de experiência. Você tem que falar que o orfanato é localizado numa região central de Juazeiro. Ele contém 5 salas de aula, um parquinho, uma quadra de futebol, uma sala de artes, uma lanchonete e tal. Nesse ambiente de tantos mil metros quadrados, as crianças, por exemplo, a sala tem ventilador, ar-condicionado, não tem 5 banheiros, o banheiro é fora da sala, é dentro da sala, enfim, você descreve o espaço que você trabalha e você vai descrever a sua aula. Como é que você pensa a sua aula no semestre, né?
Então eu penso na minha aula que o que eu quero que os alunos façam é que toquem e cantem no ukulele com instrumentos de percussão e usando a voz 3 músicas. Então o meu objetivo em 6 meses é que os alunos toquem 3 músicas, cantando, tocando ukulele, e alguns que não tocam ukulele toquem percussão. E também eu quero que os alunos aprendam 3 ritmos no pandeiro. Então, por exemplo, esse seria um objetivo do semestre no seu plano de aula. E aí, no final do semestre, vamos supor que você só conseguiu que os alunos cantassem uma música e tocasse 2 ritmos no pandeiro. Então você vai falar dos desafios, da troca de aluno, tem aluno que fica só uma semana e não volta, da falta de interesse, ou então vamos dizer que você conseguiu, né, que os alunos cantassem as 3 músicas. Aí você vai falar do interesse da música, como a música faz bem para essas crianças. É, é, isso leva você a pensar que as crianças estão engajadas, motivadas. Então você vai descrever a sua aula. Beleza. Se você faz esse planejamento semestral, como é que você chega lá no dia a dia? Eu chego lá assim, eu penso a aula que eu tenho é 1 hora. Então eu penso ela dividida em 3 momentos de 20 minutos. Primeiro momento é alongamento e aquecimento e alguma brincadeira lúdica com música. O segundo momento a gente trabalha canto coral, e o terceiro momento, que é o que eles mais gostam, eu deixo por último para manter o interesse da aula, é tocar o ukulele e pandeiro. Então, por exemplo, isso é um relato de experiência. Aí você vai, depois que você descreve o ambiente, você descreve as condições de trabalho, você descreve a forma como você pensa o semestre, né? Um determinado semestre. Então, por exemplo, outra coisa que tem que ter cuidado é você falar assim: olha, a minha experiência relatada abrange de 2023 até 2025. Isso dá 2 anos de experiência. É muita coisa para você falar em um artigo. Então é melhor que você pense no último semestre que você trabalhou lá, 6 meses, né? Então é mais bacana se você pensar assim. Aí você vai dizer quantos alunos você teve. Olha, eu comecei o semestre a partir de janeiro com 50 alunos, terminou com 20. O problema da evasão foi porque nesse semestre a diretora do orfanato não conseguiu alimentação, isso impediu que a maioria das crianças ficassem porque elas precisavam. Enfim, isso é descrever tudo que aconteceu, tá? Acho que você entendeu. Descrever o ambiente, a forma como você pensa, como você planeja sua aula por semestre, como você planeja sua aula por dia. E os desafios que você foi encontrando e as facilidades, né? Não é bom você, no relato, você ser muito parcial. Por exemplo, você ser parcial para dizer que sua aula foi boa, que os alunos gostaram, né? Porque aí vira uma coisa que só você sabe, parece que você está puxando o saco para você mesmo. A experiência ela tem que ser uma coisa mais analítica, mais demonstrativa, que você está demonstrando, descritiva, né, como você coloca. Então é isso que eu queria te dizer para a gente melhorar teu trabalho. Tudo que eu coloquei em vermelho aqui, ó, é uma sugestão que você apague, tá? E eu discuto até algumas ideias aqui, eu coloco em verde. Aí tudo que eu acrescentei, eu coloquei em verde. Então, por exemplo, aqui eu botei o presente trabalho está inserido em um contexto de vulnerabilidade social, tendo como base as ações de musicalização infantil, que está super legal. A fundamentação teórica é assim. Aí aqui embaixo, você vai colocar como metodologia, nós utilizamos uma abordagem de caráter descritivo, conforme por exemplo, descritivo, conforme não, acho que é
Como metodologia de qualidade de caráter distintivo em busca da realização de um relato de experiência. De um relato de experiência. Aí você poderia botar aqui, eu não sei se você usou diário de campo, por exemplo. O que seria um diário de campo? Seria você anotar o que acontece na sala de aula, né? E aí analisar suas anotações, né? Para experienciar, mas para descrever, quer dizer. Mas eu não sei se você fez isso, se deu tempo, né? E então você coloca só que você buscou fazer um relato de experiência. Quais foram as ferramentas de pesquisa? Não teve propriamente ferramenta de pesquisa. A sua fonte foi a sua própria experiência que você está descrevendo aqui, entendeu? E aí, vamos continuar. Isso aqui eu queria que você completasse colocando o resultado. Como resultado, a pesquisa, percebemos que a musicalização infantil é uma ferramenta de grande valor social, contribuindo não apenas para a formação de crianças e jovens, mas também para promover o bem-estar social. De grande... Como eu usei a palavra social aqui, aí fica feio usar social. Grande valor, eu vou botar educativo. E até errado, ó, de grande valor educativo. É uma ferramenta deixa eu ver se eu consigo concluir. Educativo. Se mostra como resultado da pesquisa, percebemos que a musicalização se mostra como uma ferramenta eficaz, contribui não apenas para a formação de crianças e jovens, mas também para promover eficaz em múltiplas formas, contribuindo não apenas para a formação de crianças e jovens, mas também para promover bem-estar social. Pronto, isso seria um resumo curto, simples. Aí faltaria você apagar isso aqui só e fazer a parte da tradução, né? Lembrando que não pode ter esse espaço, tá? Não sei se fui eu, se já estava assim, mas tudo junto.
tem que apagar esse tá em vermelho e traduzir aqui o resto para as outras línguas. Aqui na introdução, você coloca: a música sempre esteve presente na trajetória do pesquisador discente. Se fosse você, apagava isso aqui, tá? Começava daqui, ó. Neste artigo, relata-se a experiência de cine musicalização infantil com crianças atendidas pelo orfanato Jesus Maria José, com idade entre 6 e 15 anos, a partir de atividades baseadas em metodologias ativas e referências. Aí você bota assim: do início do século XX, né? Off, Dalcroze, é tudo no século XX, e referências mais atuais da educação musical. Nacionais mais atuais da educação musical. Tudo que eu tô mudando aqui, eu tô botando em verde. A partir de entrevistas e pesquisa realizada com base em documentos históricos, tudo bem, beleza, isso aqui eu não vou mexer agora. Agora aqui, ó, quando a gente chega no referencial teórico, se fosse você, tirava esse início aqui, ó, marcar de vermelho, para o trabalho ficar bem direto, ele não ficar muito longo, que o seu trabalho é para ter no máximo 14, mas o ideal é 8 com as referências, né? Conforme define o doutor especialista em política pública e gestão governamental Daniel Aquino Ximenes, aí você tem que botar o ano. Ele escreveu alguma coisa, ele disse sim um livro, qual é o ano desse livro? Tem que botar aqui entre parênteses, tá? Ximenes. Aí tu bota o ano aqui, não precisa botar só, deixa assim, mas bota o ano. A vulnerabilidade social é um conceito multidimensional, beleza. E se puder botar a página também aqui, tá? De maneira análoga, orfanato, beleza. Aqui, ó, como explica pena, aí também tem que botar o ano, tá? Aí musicalizar já não é com M maiúsculo, é minúsculo. Se tornar acessível à música reagindo, beleza. Mesmo que já tenha o ano aqui, ó, tem que botar aqui. E outra coisa, se isso aqui é uma citação, isso aqui é só para citações diretas, tá? Se tu for fazer uma citação direta, tu tem que botar assim: como explica Pena, 1990. Aí você tem que fazer isso, dar um espaço aqui, apagar isso aqui. Tá aqui no 4. Agora tá correto. Tem que dar um espaço aqui, e esse ponto aqui no final não tem. Pronto, agora tá correto. Espaço de e-mail. Aí aqui, ó, você pode botar só Brito, apagar esse teca de Alencar. Brito 2003. Mesmo jeito que você colocou Piaget aqui, ó, corretíssimo, tá? Indicou até a página. Aqui é bom você botar
você vai falar call off, aí você bota o ano, nascimento e morte, só no primeiro, dentro de parênteses, call off, entre parênteses, 1800 e tanto, tracinho 1900 e tanto. Aí quando você falar de novo, não precisa nem botar call, bota só off, desenvolveu, e não precisa botar o ano de novo, entendeu? É só nesse primeiro. Aí tem a Mary Wigman, aí tem que botar, se citar, você tem que botar o ano de nascimento e morte aqui, é bom. Jacques Dalcroze também. Aqui tem que ter o espaçamento de um e-mail. Essa aula aqui, essa parte aqui que tu fala, as aulas da fala, isso aqui já era pra tá, eu acho que tu já colocou já na, não é aqui, é na descrição, é no relato de experiência em si, entendeu? Aí eu botei aqui, ó. Eu, se você, começaria aqui. Ainda comecei por você. Neste capítulo, adotou uma abordagem qualitativa. Nesse capítulo, não. Neste trabalho, adotamos a abordagem qualitativa com caráter descritivo, tendo como objetivo a elaboração de um relato de experiência. Essa escolha se justifica pela natureza da investigação, centrada na análise crítica de uma vivência de ensino de música no âmbito da formação universitária, no âmbito... Não é isso não. No âmbito de um projeto social. Aí eu botei aqui, olha que legal. Botei uma definição do artigo que eu lhe enviei, que você não usou. Eu acho que eu te mandei tanta coisa, mas coloquei aqui, ó. O relato de experiência é um tipo. Aí você tem que pegar. Só faltou, eu vou botar para você lá nas referências, tá? O trabalho, faltou isso eu fazer, mas eu vou salvar isso aqui e vou te mandar. Aí é que você coloca, para a realização da coleta de dados de estudo foram utilizados diferentes procedimentos com enfoque qualitativo. Entre eles o relato de experiência, entrevistas. Aí eu acho que você não fez entrevista porque eu não vi o texto dessa entrevista, né? Não vi nada disso. Nenhuma observação direta de registros audiovisuais, né? Você não mostra, não bota um link de um vídeo e não analisa nenhum vídeo. Por exemplo, se você no seu relato você colocasse assim, por exemplo, notei que os meninos tiveram muita dificuldade de fazer o si menor no ukulele na tal música tal do Jota Quest. Segundo análise do vídeo 1, aí link abaixo, né? Aí tem um link. Aos 3 minutos de vídeo percebemos que o aluno Daniel, ao tentar fazer o acorde si menor, tem muita dificuldade com pestana. Devido a isso, resolvi mudar a metodologia e não iniciar as aulas com músicas que tem pestana. Então isso seria uma análise de um vídeo e você apresentar o vídeo, mas você não fez isso, então não é bom você colocar, tá? Então não teve essas coletas assim. As aulas ocorreram, você pode começar aqui, em vez de coleta, você bota as aulas e vai descrevendo as aulas. As aulas ocorreram no orfanato Maria José durante o mês tal e tal, durante as aulas de musicalização. Durante o mês tal e tal, envolvendo diretamente crianças de prostituição. A idade das crianças, ó, cadê a idade? É para aparecer aqui também, você já disse lá, mas tem que dizer de novo aqui. A idade das crianças foram tal, tal e tal. E o tempo de aula era de 30 minutos por dia. Para as aulas, eu criei 2 tipos de planos de aula, um semestral e um
e um plano diário, né? Aí no plano diário foi pensado, aí você vai falar um pouco de como é que eram esses planejamentos e que na sua pesquisa você vai se utilizar desses planejamentos para relatar a experiência e as reflexões das aulas, né, que de fato aconteceram e o que do planejamento funcionou e o que foi um desafio, por exemplo, né? Então, na verdade, só o que você fez foi a observação direta e estar lá, né? Você não fez vídeos, nem fotografia, nem fez análise disso, pelo que eu vi aqui. Aí no capítulo 4, relato da experiência e análise. Na música Estudo Errado, Gabriel Pensador, quase tudo que aprendi amanhã e tal. Esse texto revela uma crítica ao ensino tradicional, com base na realidade, evidenciando que sem compreensão real o conhecimento não se fixa e acaba sendo dificilmente esquecido. Muito bom. Isso expõe o processo educacional superficial, em que o aluno não é incentivado a pensar, refletir ou aplicar o que se aprende. De forma semelhante à realidade, também reflete essa ausência de estímulo significativo. Aqui é complicado, ó. A realidade enfrentada pelas crianças fora, né, do orfanato, não. Fora do orfanato. Fora do orfanato, elas ficam ao léu, elas ficam sem referências, né? De aprendizado, de contato com conhecimento no cotidiano. Mas dentro do orfanato, elas têm sim estímulo significativo, tem o seu carinho por elas, tá? Então, colocar aqui é fora do orfanato, pelo amor de Deus. Vou botar fora do orfanato. E lá dentro, eles podem ter contato com um professor que planeja a aula com carinho, que tá dentro de uma faculdade, não um professor qualquer que toca numa banda de forró e foi chamado para ensinar lá, né? É um professor que está em processo de autodesenvolvimento dentro da Universidade Federal. Então, com o intuito de sanar tal, isso aqui eu não entendi, social. O orfanato Jesus Maria José disponibiliza à comunidade local uma variedade de disciplinas que transgridem esquema. Essa palavra aqui, esse termo, transgridem esquema, é complicado. Eu peço para você usar outra expressão, se diferenciam de modos tradicionais, né? Porque transgredir, ele está muito ligado, essa palavra está ligada a ultrapassar limites morais. Então, por exemplo, o Ney Matogrosso, a forma dele apresentar o show dele, ele transgride, né? Então, assim, ele causa, ele ousa. Então, de forma a mostrar que ele, o corpo dele, vamos dizer assim, fica nu. Vamos supor, quando você fala assim, eu estou exagerando, mas só para você entender, parece que você, não, lá no orfanato todo mundo dá aula sem roupa. E porque a roupa atrapalha ao professor, entendeu? É um negócio transgride, transgressão tá ligada aí, sabe? Ultrapassar limite moral. Então não é legal você usar. Só mudar essa expressão. Tradicionais, aí eu coloquei, se diferenciam de modos tradicionais, né? Por que eles se diferenciam? Pode ser, por exemplo, porque não tem um currículo fixo, porque que você tem que seguir, você pode adaptar. Às vezes as crianças não estão com vontade de cantar, elas querem mais tocar percussão, aí você pode mudar lá na hora, em diálogo com as crianças. Na escola você não pode fazer isso, a criança não tem voz, a criança não pode escolher o que fazer, mas lá no orfanato pode. Elas podem negociar, professor, a gente não quer mais cantar essa música, a gente quer mais tocar o ukulele, pois então faz o seguinte, vamos tirar essas músicas, só tocar o ukulele. Talvez possa ser isso. Então é uma forma mais viva, mais espontânea, mais orgânica de se ensinar, que de certa forma você poderia dizer nesse caso, né, nesse exemplo que eu dei, que se diferencia de modos tradicionais de ensino e aprendizagem. A música, por exemplo, é uma das disciplinas que chama bastante a atenção do público.
Público é quem assiste, né? A gente trabalha com aluno. Como é sobre educação, se fosse você não usava essa expressão, eu botaria assim, ó. A música é uma das disciplinas que promove formação que melhor, vou botar assim, é uma das disciplinas de artes que melhor promove formação humana através do desenvolvimento da sensibilidade e consciência do universo sonoro presente em nosso cotidiano. Então, isso é uma forma, né? Em vez de botar chama a atenção do público, eu colocaria isso aí, tá? Porque público é para performance e a gente lida com aluno, a gente tem que falar de educação, palavras que estejam no universo da educação. As aulas de música ocorrem durante o período da tarde. Aqui tu coloca, ó. Legal, aquilo que eu falei, ó. Tu já tá colocando aqui, mais à frente, tá? Considerando o tempo reduzido, a diversidade, todas as aulas são iniciadas no momento de beleza. Durante esse momento é realizado um aquecimento corporal, show de bola. Essa escutativa bacana demais. Perfeito. Aí você fala, olha que legal, você fala das aulas de contação de histórias. Cada instrumento tem um momento bacana demais. Citou Freire. Olha que legal, adorei. Perfeito. Chegou na conclusão? Tranquilo, isso aqui tá... Vamos mexer nisso aqui agora não. Agora o que eu quero que você faça? Por exemplo, Fonte Errada e Goiânia eu não achei. Dá uma revisada aqui, se isso que tu tá citando realmente tu usou, isso aqui tu não usou no teu trabalho. Não pode citar ninguém aqui que tu não usou no texto. Então, apaga. Não tô dizendo para você usar. Não, professor, eu vou lá então pegar uma citação de Fonte Errada. Não, você já tem citação suficiente no seu trabalho. Eu só quero que você apague aqui quem você não usou. Checa cada um aqui, ó, Araújo. Se ele aparece lá, não apareceu, apaga ele. E bota em ordem alfabética e acabou. Golaço. Vamos pro abraço. Beleza? Faz isso aí assim que tu puder e a gente vai falando. Agora eu vou ver se o vídeo prestou. Primeira vez que eu faço isso, é um teste aqui.